É o Gazeta Entrevista de volta. Agora conversaremos com o novo presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Areski Peniche. Ele foi eleito recentemente, nessa última eleição, do dia 1º de outubro, e assume a partir do ano que vem, não é isso? Exatamente. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Como está? E aí? Então, o desafio de um presidente de uma entidade tão representativa como essa, né? Não é uma tarefa fácil, uma grande responsabilidade. Qual a sua expectativa? Então, o nosso conselho hoje ele tem aproximadamente 7.000 inscritos, né, e ele tem, a sua grande missão é garantir que a enfermagem seja uma profissão isenta de erros e garantir para a sociedade que todas as pessoas que estão trabalhando, que estão atuando na enfermagem, elas sejam formadas e que tenham condições técnicas e científicas para estarem dentro das unidades de saúde. Então, a nossa grande missão é fazer com que isso seja respeitado e que a população tenha segurança. Qual é hoje o principal desafio do profissional da enfermagem nesse aspecto? Bom, hoje em dia, com relação à fiscalização, com relação à atuação profissional, os desafios são enormes. Os profissionais da enfermagem hoje, eles são, via de regra, sobrecarregados dentro das unidades de saúde. Eles estão, como dizem os colegas, no fio da navalha. Mas, assim, no que diz respeito a exercício ilegal, nós não temos tantos problemas com relação a isso. Um aspecto prático, quem utiliza o serviço público de saúde percebe isso, é que o profissional da enfermagem, às vezes, ele é mais importante do que o próprio médico, porque ele é quem ministra o medicamento, ele é quem passa vendo a rotina, se está tudo dentro do que foi prescrito. E uma falha, por menor que seja, de um enfermeiro, pode comprometer o resultado do tratamento, pode até significar vida ou morte. Os profissionais têm essa consciência? Então, todos os profissionais da enfermagem, eles são preparados, eles são formados. No caso dos enfermeiros, eles passam 4 anos e meio numa faculdade, se preparando para esse tipo de situação e para atuarem nessa situação de estresse. Os técnicos de enfermagem passam 2 anos no curso de nível médio, também se preparando. E compete ao Conselho Regional de Enfermagem garantir que essas pessoas que se inserem no mercado de trabalho sejam efetivamente formadas. Então, esse é um dos grandes desafios nossos. Primeiro, garantir para a sociedade que esses profissionais estejam habilitados, né? E, realmente, quando você fala da importância das profissões, sem fazer julgamento de valores ou méritos, né, trabalhar na meritocracia, mas realmente a profissão que passa 24 horas ao lado do paciente é a enfermagem. E outra coisa, às vezes, quando um profissional ele tem esse senso ético muito apurado, ele acaba sendo sobrecarregado, porque alguns colegas eventualmente se escoram, né, no popular. Então, acaba sobrando para aquele que tem compromisso realmente com a profissão. Como administrar uma situação como essa, que não é rara de acontecer? Pois é, nós dentro do Conselho, como um tribunal de ética nós temos a obrigação de garantir que todos os trabalhadores eles cumpram suas obrigações de maneira isonômica, ou seja, de maneira igual, que não tenha um sobrecarregando o outro. Caso, eventualmente, uma pessoa não cumpra suas funções, existem os cargos de chefia, as funções de chefias dentro das unidades hospitalares, que podem estar passando para o Conselho, né, mediante denúncias ou suspeitas de infração ética, para que nós possamos verificar se esse indivíduo realmente ele está apto ou não a exercer a nossa profissão. Porque tem muita coisa que acontece que não chega ao conhecimento do Conselho. A gente sabe que no Acre, que é um estado onde a política influencia diretamente as relações de trabalho na área da saúde, isso é muito comum. E muitas decisões acabam sendo tomadas com base nesse critério. Então o profissionalismo fica em segundo plano. E às vezes o profissional que quer cumprir a sua obrigação e que quer ser 100% ético, ele acaba sendo perseguido, penalizado. Isso, o Conselho, como é que administra essas questões? Olha só, o nosso Conselho, ele trabalha lançando mão de fiscalizações periódicas nas unidades de saúde, tem uma fiscal que faz esse trabalho, e nós trabalhamos também mediante as denúncias, não é? Qualquer pessoa da sociedade, ela pode, em percebendo qualquer tipo de
de ação equivocada ou de uma atuação que não condiga com o que se espera da enfermagem, isso até mesmo dos entes políticos, pessoas que tentam cercear o direito do trabalhador, cercear o direito da sociedade de uma maneira em geral. Não é? Agora mesmo nós estamos passando por uma situação muito ruim, que o Conselho Federal de Medicina, ele entrou com um pedido de liminar, e esse pedido foi acatado, para suspender o exercício profissional da enfermagem no que diz respeito à solicitação de exames e à prescrição de medicamentos pautados em protocolos do Ministério da Saúde. Isso causa um prejuízo enorme para a população. Hoje, por exemplo, em Rio Branco, as unidades básicas de saúde estão com seu corpo de enfermeiros, que são aqueles profissionais que fazem os pré-natais de alto risco, que cuidam das crianças com problemas básicos, que fazem o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, estão com esses profissionais cerceados desse direito. Essa reserva de mercado que algumas profissões tentam estabelecer, evidentemente que há que se resguardar o exercício da profissão, isso é óbvio, mas alguns exageros que eventualmente acontecem. Quer dizer, o conselho acaba sendo a última instância para decidir, né? Como é que tem sido isso? Então, com relação às decisões atuais, eu não tenho como estar falando, né? Porque Sim. oficialmente eu não assumi, não foi a gente ainda. entrou no processo de transição agora, né? A eleição foi no final da semana passada e eu já entrei dentro do conselho e estamos trabalhando na transição. Mas é muito complicado a gente abordar esses temas, né? Agora, um desafio que é muito presente, é atualíssimo nessa discussão, é a contratação de profissionais da saúde para o serviço público. E tem a questão dos concursos, que é a forma legal, tem as nomeações, tem a prestação de serviços terceirizados. Isso é uma questão que o Conselho tem que se debruçar de forma urgente, né? Com certeza. Um dos avanços enormes que nós temos percebido no estado do Acre é a contratação mediante concurso público, né? Hoje existe uma discussão, existe uma situação ruim que está acontecendo, que é o caso dos funcionários do ProSaúde. Alguns deles já foram demitidos, outros existe uma determinação da Justiça para demitir, mas o governo do estado sensível agora, eu fiquei sabendo recentemente, que vai trabalhar em prol desses trabalhadores para que eles não possam ser efetivamente desligados dos quadros, né? Com relação às questões nacionais, né, especialmente no que se refere à legislação, há alguns projetos em tramitação lá na Câmara, no sentido de melhorar a atuação dos enfermeiros, algumas questões do exercício da profissão. Vocês têm acompanhado isso? No seu caso especificamente, agora como presidente, qual é o acompanhamento que o Conselho vai fazer? Bom, as grandes pautas nacionais da enfermagem, elas são basicamente a defesa das 30 horas semanais, que é uma pauta que nós acreditamos piamente, e no estado do Acre, pelo governo do estado, isso já é uma realidade, todos os funcionários, todos os contratos da enfermagem para o governo do estado são em 30 horas, nos municípios nós ainda não temos, e é uma pauta que a gente pretende levar em discussão. E a outra grande pauta nacional é o piso salarial da enfermagem, que hoje ainda não existe, ainda não é uma realidade, né? Nós não temos, e a gente tem acompanhado com muito cuidado. Mas isso. aqui a média de remuneração do Acre em relação a outros estados, está no mesmo patamar? Quem? Olha, em linhas gerais, está na média, né? Mas comparado aos principais centros prestadores de serviços de saúde, nós estamos aquém. Agora, qual é o calendário de atividades até a posse? Como é que vai ser? Então, nós estamos na luta e preparando o orçamento do ano que vem e estamos organizando estruturalmente a nossa equipe de trabalho para que, a partir do dia 2 de janeiro, nós possamos efetivamente estarmos trabalhando em cima das nossas propostas, que uma delas, fundamentalmente, é a implantação da nossa representação lá no Juruá, em Cruzeiro do Sul. Sim. Porque nós entendemos que o Conselho de Enfermagem tem uma dívida histórica com aquela região. Nós temos a segunda maior cidade do estado, tem um conjunto de municípios importantíssimos daquela região, e nós vamos já, no primeiro semestre do ano que vem, montarmos um escritório de representação, oferecendo todos os serviços que são fornecidos em Rio Branco,
E se Deus quiser, ao final do 3º ano do nosso mandato, a gente também quer ampliar e colocar um escritório também em Brasileia, mediante, obviamente, um estudo de viabilidade. Muito bem, o novo presidente do Conselho Regional de Enfermagem conversou com a gente aqui, Areski Peniche. Sucesso aí no seu mandato de 3 anos, não é isso? Exatamente. Boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente faz o intervalo, daqui a pouco voltamos com o Gazeta Entrevista. Até já.